Espero que todos estejam bem. A gente semana passada falou sobre Nmap e essa semana a gente vai falar de novo sobre Nmap, né? Eu sempre gosto de falar disso, que o Nmap é a ferramenta que a gente mais utiliza dentro de um pen test, que é a ferramenta que vai te dar um norte bem maneiro do que tu tá fazendo dentro de um pen test. Então, tu vai descobrir portas abertas, tu vai descobrir até se um host está vulnerável através do relatório do Nmap, tá? Existem ferramentas que trazem o relatório completo, tipo um OpenVAS da vida, Vulnerability Assessment System, se eu não me engano. Se a gente utilizar um sistema desse, um Nessus da vida, ele vai trazer essas informações. Mas não tem muita graça. Porque se tivesse graça, tinha um monte de robô trabalhando no teu lugar e tu não era pentester, né? Então, a gente tem que aprender a fazer na mão para descobrir como é que roda esses parâmetros do Nmap, descobrir como é que a gente consegue fazer uma fusão deles e trazer isso tudo bonitinho para a gente conseguir entregar um relatório show de bola, tá? Semana passada a gente passou mais pelos parâmetros do Nmap. Essa semana eu vou pegar os parâmetros aqui que a gente falou de semana passada, vou dar um corre aqui no help do Nmap, só para a gente não ficar perdido sem se situar, até porque alguns dos parâmetros que eu vou falar hoje, que ficaram por falar na semana passada, a gente vai precisar juntar com alguns da semana passada. Então por isso que eu só vou dar uma revisada rápida. Eu vou abrir primeiro meu Terminator aqui, porque eu precisei reiniciar a máquina. E agora tem que abrir tudo de novo. Show de bola. Abri o Terminator, deixa eu compartilhar my screen with yes. Show, show, show. Acho que minha tela já deve estar aparecendo aí para vocês. Beleza, vamos lá. Para que a gente utiliza o Nmap, né? Eu vou falar o que a gente falou na semana passada. O Nmap a gente utiliza para conseguir trazer um relatório legal de que tem de portas abertas, que tem de serviço rodando, qual é o sistema operacional, qual vulnerabilidade que aquele servidor tem, tá? Então o Nmap ele vai fazer a parte do Information Gathering ou coleta de informações, tá? E trazer pra gente essas informações. E por que isso é importante? Ninguém compra um carro sem saber a procedência, certo? A menos que seja um cara muito louco, vai comprar um carro de R$1 milhão por R$500, ele vai comprar sem saber a procedência, pode ser até roubado. Mas a gente precisa de todas as informações antes da gente conseguir atacar um alvo, certo? Porque digamos que a gente está fazendo um pentest de white box, mesmo que você tenha todas as informações, olha, esse site que roda na 186.150, sei lá, chuta um IP público aí, e roda Apache na porta 80, a versão da Apache é 2.44, ele te entrega tudo, tá? Só que em muitos dos casos a gente faz pentest de Grey Box. E por que o pentest de Grey Box? Pentest de Grey Box é um misto dos dois, é um misto do White Box com Black Box, até porque se tu misturar branco com preto dá cinza, né? Então por isso que é o pentest de Grey Box, que a gente não tem tanta informação que nem tem no White Box, mas também não tem pouca informação que nem tem no Black Box. Então a gente praticamente vai ter, sei lá, a URL daquele site ali, o escopo que ele quer que tu faça o pentest, vai te entregar e tu vai ter que se virar com aquilo. Por que o pentest de Grey Box é mais utilizado do que o do White Box? Porque ele quer ver até onde um atacante consegue chegar num pentest. Porque eu não vejo muito sentido fazer um pentest de White Box se você entrega todas as informações para o cara, né? Se um atacante não conseguir aquelas informações, não significa que o teu sistema não consegue fazer disclosure no teu sistema, não consegue descobrir aquele sistema ali. Então é isso que a gente vai mostrar aqui. A gente vai utilizar o Nmap, Network Mapper, para poder fazer esse disclosure nas portas, nos serviços, nos sistemas operacionais e tudo que tiver aí para a gente conseguir coletar, beleza? Semana passada eu falei dos comandos de man, tá? Que é o manual, M-A-N, e qualquer aplicação do Kali Linux, Windows não, Ubuntu, que você quiser descobrir como é que funciona, ler o manual, tá?
você só precisa dar um man e botar lá a ferramenta, tá? Então, para quem não acompanhou a aula passada, aconselho vocês dar um man aí no Nmap e puxar tudo que tem aí para vocês entenderem, tá? Eu só traduzi do português para o inglês, é bem de boa. E a gente vai falar sobre esses comandos da aula anterior, mesclados com alguns comandos dessa aula aqui, tá? A gente vai dar uma passada rápida no manual. Então, que nem eu falei para vocês, Manage Manual Nmap, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui, senão eu também não vou nem conseguir ler. Vamos dar uma passada voando aqui. Tinha até que estar com a camisa do Flash. Flash não voa, né? Ele corre muito rápido. Então, vamos lá. IL serve para a gente ler uma lista de arquivos que está com aquelas máquinas. IR é Random Target, quando a gente tipo, quer fazer um pentest numa rede subnet. A gente coloca ele para testar o 250, depois testa o 10. Ele vai fazer isso randomicamente do jeito que ele quiser, tá? Exclude é para você tirar um host dessa varredura que você estiver fazendo, tá? Exclude file é para quando você quer excluir alguns servidores sem precisar ficar colocando exclude, vírgula, exclude, vírgula. Então você coloca aquilo dali num arquivo e ele exclui aquilo dali para você. Show? O SL é o list scan, então ele vai fazer só um simple list, tá? Uma lista simplificada do que tem ali para você naquela rede. O SN, eu sei que eu tô falando rápido, mas essa é a intenção mesmo. O SN é para você pingar os hosts que estão na rede. O que eu aconselho o pessoal aqui? Você vai fazer um pentest em uma rede grande, tá? Imagina, no mínimo aí dentro da tua casa, tu tem uma rede /24, que são 253 endereços. 254 endereços. 254, que eu tô contando o roteador. Show? Então, pô, imagina tu fazer uma verificação dessa rede inteira de 254 endereços. É muita coisa, é muita máquina. Se tu gastar 1 minuto em cada máquina, tu vai gastar, sei lá, perto de 5 horas, 4 horas e meia, 5 horas para poder fazer uma varredura numa rede dessa, né? Se tu gastar 1 minuto em cada máquina. Então, a gente utiliza esse SN para descobrir quais hosts estão alive, quais hosts estão vivos, ligados naquela rede ali. Vamos lá, o PN é para a gente fazer um skip de host discovery, tá? A gente utiliza isso daqui para meio que dar uma enganada no Fire. Show? Vamos pular isso daqui. As técnicas de scan foi o que eu falei de semana passada do protocolo, tá? Então, TCP/SYN, Connect ACK, tá? A gente vai falar de Christmas ou Xmas, tá? São os protocolos que a gente utiliza para poder fazer uma varredura. Não sei se vocês já estudaram protocolos de rede. Os protocolos de rede funcionam de um jeito. Ele tem algumas flags dentro daquele protocolo ali. Eu vou explicar mais à frente, até porque eu deixei de explicar semana passada para explicar nessa. Mas tem alguns pacotes que a gente manda. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui para vocês, que vocês chegarem, cumprimentarem uma pessoa e a pessoa não te cumprimenta de volta. Isso é um ataque de SYN, que você fala oi para a pessoa e a pessoa não te responde. Quer dizer, a pessoa te responde, mas você não fala tudo bem. Você fala oi, 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 tudo bem? Você deixa a pessoa no vácuo. Então a pessoa fica ali esperando a tua resposta. Isso a gente consegue fazer no Firewall, tá? E quando a gente fala de SYN flood, é quando a gente faz isso muitas vezes. A gente fluda o Firewall com isso e acaba derrubando o Firewall com essa técnica. Então, se a gente conseguir mudar alguns parâmetros, entender bem como é que funciona o protocolo TCP, a gente consegue até bypassar um Firewall para conseguir coletar essas informações, tá? Continuando aqui. O "-p" é para quando a gente quer escolher uma porta. Sei lá, eu quero a porta 80,443, sei lá. Pensa numa porta aí, ou eu quero um range, eu quero que vá da porta 100 até a porta 200, tá? Então, a gente coloca esse range com o "-p". Para que a gente utiliza isso daqui, tá? Digamos que eu vou fazer um pentest para uma empresa e essa empresa me fala, olha, eu quero que você teste meus servidores web. Eu, por experiência, sei que servidor web funciona ou na HTTP ou na HTTPS, porta 80 e 443. Para que eu preciso testar outras portas? Para que eu preciso demorar mais nisso, tá? Pode ser
que tem um web service funcionando no 8081, tá? Mas ele pediu para testar os sites. Então, 80 e 443. Então, seleciono aquilo ali e vou-se embora com o meu teste. Beleza? "-F maiúsculo é o fucking mode. É um modo muito rápido. Se vocês digitarem qualquer coisa aí no Nmap sem o "-F e depois colocar o "-F, vocês vão ver que diferença que faz, tá? Eu já fiz um teste aqui antes da aula, foi semana retrasada, até antes de montar essa aula. Eu fiz um teste aqui no meu roteador, tipo, deu uma parada de 3 segundos, enquanto o "-F dava uma diferença de 7, 8 segundos a mais, tá? Então, ele realmente roda mais rápido, só que foi o que eu falei pra vocês, faz um barulho de desligamento. Então, se você for rodar isso num Fire, o Fire vai te bloquear na segunda porta, porque ele vai ver ali que tu tá, ó, pá, e vai te bloquear. Show? "-R minúsculo é para você fazer randomização de portas, tá? Em vez de você testar na sequência, na verdade, perdão, ao contrário. Em vez de você testar randomizado, você testa na sequência. Qual é a randomização do que o Nmap faz? Ele testa 1000 portas mais comuns. Então vai ter 80, 443, 445, 3389, 23, 22, 21. Vai ter uma porrada de porta lá. E ele vai testando essas portas que são mais utilizadas de acordo com a base do Nmap. Então ele vai fazendo isso randomicamente. Até porque, imagina que trabalho para descobrir como é que é chegar numa porta 80. Testa 1, 2, 3, 4, até o 79, 80. Dá um trabalhinho fazer isso. Então por isso que ele randomiza as portas e pega as portas no top para conseguir trazer isso daí pra gente do melhor jeito, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô falando rápido demais. Beleza. Estávamos onde? Top ports. Aqui é onde a gente coloca as top ports. Ele já utiliza o parâmetro top ports, só que a gente coloca ele para, sei lá, eu quero só as 10 primeiras portas, quero só as 2 primeiras portas. Então ele vai selecionar aquilo dali e vai trazer pra gente, tá? Vamos descer. Esse daqui a gente pulou. E isso aqui a gente vai falar mais tarde, que são os scripts do Nmap. Porta dos desesperados, sim. OS Scan Limit, não vamos falar. Isso daqui é muito difícil da gente utilizar, tá? Firewall Evasion também é muito difícil da gente utilizar. Eu prefiro mais utilizar, trocar os protocolos, tá? Sim, em Xmas, fazer um SYNAC para ver o que ele traz pra gente. Bad Sun para mandar pacote zoado pro Fire, o Fire ficar doidão. Show, Fire, o roteador. Isso daqui é mais utilizado pro mal. Data Length é quando a gente quer trocar o tamanho do pacote, mandar um pacote grandão. Então isso daqui a gente não precisa passar muito pra não... Porque a ideia aqui não é mostrar todas as funcionalidades do Nmap, só trazer as que são relevantes pra gente fazer um bom scan, tá? -6, essa daqui é importante, é pra gente habilitar o IPv6 Scanning. Então tem sites que tem IPv4 e IPv6, tá? Se eu não me engano, o site do Google responde para os dois, o registro A e o registro AA, Alcoólicos Anônimos, tá? Esse carinha aqui consegue trazer pra gente o scanning do IPv6. O "-A foi o que eu falei para vocês, que a gente pode tratar ele como "-all", né? Trazer uma porrada de informação pra gente. Ele traz o sistema operacional, detecção de versão, script, traceroute, traz muita coisa pra gente, tá? "-V maiúsculo para printar a versão, o número da versão, né? E aqui ele te dá alguns exemplos de como rodar o Nmap, beleza? Então a gente passou por aqui, tá? A gente falou resumidamente de quase todas as funcionalidades aqui do Nmap, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou passar alguns parâmetros para vocês. Como eu falei, tem alguns parâmetros que são chatos de entender. Eu tinha até baixado uma imagem aqui para mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro.
Por que que é chato de entender, né? Porque protocolo TCP é uma parada que surgiu lá na época do ARPANET, né? Não é nem internet ainda, né? Então é uma parada difícil de se entender. É uma parada que é muito vulnerável. Por quê? Quando os caras lá em 1996, se eu não me engano, se eu não faltei as aulas de rede, quando inventaram a internet, eles não pensavam em segurança. Pô, como é que tu ia adivinhar que tu ia conectar um monte de computador no mundo inteiro e o coleguinha do teu lado ia tentar roubar seus dados? Nunca que ninguém ia imaginar isso naquela época, não se imaginava nem internet, quem dirá se imagina a segurança. Então a gente foi crescendo em cima de um protocolo que é muito vulnerável. O protocolo TCP, ele praticamente não tem segurança, tá? Uh, por isso que quando a gente troca alguns parâmetros do pacote, a gente consegue enganar o Faro. Mas tem Faros que são sinistros, que tem uma inteligência artificial para poder entender. Já viu vários tipos de ataque, já tem, pô, anos de mercado. Se eu estou falando de Sonic Wall, Umbrella Cisco, FortiGate, tem muitos Faros aí que, até o próprio Cisco Asa, né, que eu acho que é o mais popular, assim, entre as pessoas, tem uma mitigação desses dados muito, muito boa, né? Enquanto a gente trabalha um pouco com Blue Team, a gente entende mais o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de proteção, tá? Mas agora voltando, protocolo TCP é uma parada muito difícil de entender, tá? Camada OSI, então te aconselho, antes de tentar se aprofundar em trocar os pacotes, claro, tu não precisa saber escrever na mão como é que funciona um pacote de three-way handshake, por exemplo, tá? Mas você precisa entender, pelo menos, como é que funciona a arquitetura dele, para quando você setar para ele fazer um sim ali no Nmap, você não ficar perdido, né? Porque, bota o sim aí. O que esse sim faz? Não sei. Você não consegue nem passar para o teu cliente, tá? Então, sei lá, um sim é quando. Deixa eu tentar lembrar aqui que a parada é difícil mesmo. É quando eu mando. Tem o three-way handshake, né? Aí eu mando um sim pro meu Faro. O Faro responde ACK. E eu mando um sim ACK pro Faro, tá? Em vez de eu mandar esse sim ACK, eu mando um reset, se eu não me engano. E quando eu mando o reset, o Faro fica sem entender. Então, o que eu tô falando disso em relação à porta, tá? Eu chego pro Faro e falo assim: Faro, me dá a porta 80 aí, a porta 80 tá aberta. Aí o Faro fala: beleza, vamos conectar? Aí tu fala: sim, vamos conectar. Em vez do Faro te responder um filtered, que ele filtrou o seu pacote de eu quero saber se realmente está com a porta 80 liberada, você mandou um pra ele tipo: meu irmão, esquece essa parada assim. E o Faro ficou lá: poxa, mas eu tinha a porta 80 aberta, tá? Então, se você tiver uma vulnerabilidade sim, tá? Eu creio que isso é uma vulnerabilidade, eu anoto como vulnerabilidade, que o Faro não consegue pegar essa malandragem que a gente faz, eu vejo isso como um problema, tá? Porque ele vai te responder se a porta tá aberta ou não. Então vamos lá. Depois eu explico isso mais pro final. Puxar para cá as anotações. Show. Deixar minha tela aqui, só para saber se está tudo certo. Vamos ver onde a gente parou. Bom, quando eu falei para vocês que o Nmap-A, tá? Nmap-A, maiúsculo. 192, 168. Quem acompanhou a aula anterior sabe que eu vou fazendo 130, né? Só não sei se o "-f" vai funcionar. É o que eu sempre falo para vocês. Testa o "-f" num primeiro momento ali. Por quê? Porque o "-f" ele só funciona com alguns comandos. Por exemplo, eu acho que o show version ele não funciona com "-f". Então a gente vai colocar o "-f" ali à toa, tá? Vou esperar ele rodar aí, enquanto isso a gente responde algumas perguntas. Pode mandar uma pergunta aí que eu vou responder.
Bom, vamos lá. O visual azul do console é para incorporar o Bluetooth? Não. Isso daí é o tema do ZSH da versão 2020.1 do Kali Linux, tá? Hoje não tem sudosu. Sudosu é só pra gente rodar alguns comandos no Nmap, tá? Foi até bom ter falado disso, porque um dos parâmetros do menos A é o trazer o sistema operativo, o sistema operacional, né? E ele não traz, bom, pelo menos a gente dando um menos O maiúsculo, ele não traz o sistema operacional, porque ele precisa de permissão de administrador na máquina, tá? Então, alguns pacotes você precisa, alguns parâmetros você vai precisar de elevação de privilégio, só que alguns não precisam, tá? Eu vou fazendo oferta e demanda, tu não precisa ficar com o sudosu habilitado o tempo inteiro. Semana passada eu sabia que eu ia precisar de alguns, então eu deixei, a grande maioria, né? Eu deixei o sudosu já habilitado na máquina. Habilitado não, né? Logado. Deixa eu ver quais linguagens necessárias para aprender o Nmap. Então, linguagem necessária para aprender Nmap. Tu precisa aprender, para se tornar um craque no Nmap, tu precisa aprender redes, tá? Isso eu vejo como muito interessante, porque você precisa aprender de protocolos, precisa aprender de portas e também entender um pouquinho de como o firewall funciona, tá? Rodou aqui, vamos para aqui saber o que ele trouxe pra gente. Olha só, lembra que eu falei para vocês que o parâmetro "-o" maiúsculo não rodava sem o sudo? Pode ver aqui para mim que ele não trouxe sistema operacional, ou eu tô ficando maluco? Não trouxe. Ele não trouxe sistema operacional porque ele precisa do sudosu, tá? Agora voltando aqui. O parâmetro "-a", é até engraçado a gente ter falado do parâmetro "-o", que é o que eu vou falar em seguida, mas enfim. O parâmetro "-a", ele me traz tudo, tá? Se a gente for lá no man, a gente vai ver que ele traz sistema operacional, portas, traz serviços que estão rodando, traz versão de serviços, traz os scripts, alguns scripts automatizados, tá? Então ele conseguiu trazer todas essas informações aqui para nós. E se eu precisasse saber do sistema operacional? Só quero saber o sistema operacional dessa máquina que eu estou rodando, tá? Não preciso trazer isso tudo de informação. Eu dou um "-o" aqui. Só que lembra que eu falei para vocês? O "-o" só funciona com permissão de root, tá? RUTH, rootinha. Então a gente tem que dar um sudo ou nmap ou um sudo su aqui e colocar a sua senha. Show? Botou a senha aí, vai aparecer faca na caveira ali. Então a gente está habilitado para rodar o "-o" maiúsculo 192.168.0.130. Vamos ver se ele vai trazer o sistema operativo aí pra gente. Show? Rapaz, isso daqui, na época que eu utilizava, isso daqui não tava nem tão forte assim, não. Olha só que doideira, eu vou até confirmar isso aqui. Deixa eu abrir aqui no outro canto. WinVer. Tá na versão sistema operacional 19042. Vamos ver. 19042 entra no 1909, né? 99% de acerto o 1909, tá? Então ele acertou certinho a versão do Windows 10 que eu tô rodando. Na verdade, não é nem versão, né? A versão Windows 10 é a build que eu tô rodando, é 19042, tá? Ótimo. Então, ele trouxe o sistema operacional aí pra gente. O que isso pode ser de útil pra gente? Se a gente jogar no ExploitDB, tá? Eu acho que eu não vou achar nada do Windows 10 nessa versão, mas vamos colocar aqui, ó. Windows XP SP2, que eu sei que esse daí ExploitDB. Ou a gente pode simplesmente entrar no site do Mitre e ver isso daí, tá? Mas Exploit Database, Windows XP SP2, ó, verificado. Vamos colocar aqui, em vez de ExploitDB, Vuln CVE.
Ó, Severe Details, esse cara aqui também é bom. Ele vai mostrar todas as vulnerabilidades que foram encontradas para aquele sistema operacional. Então, ó, eu sei que é um Windows XP, né? E sabia que ele estava rodando na build SP2, tá? De Service Pack 2. Então aqui eu consegui, pô, informação pra cacete de que eu posso rodar naquele cara. Então por isso que é importante a gente trazer essas informações de sistema operacional para a gente conseguir ter essas informações para aliar ao nosso exploit, certo? Então show de bola. Até que eu vou ligar uma maquininha aqui. Vamos ligar essa máquina aqui para ver aqui. Bom, enfim, vamos continuar aqui. Continuando nisso que eu estava falando, de saber as versões do sistema operacional, de que está vulnerável, o que não está, é interessante também a gente dar um show version, tá? O "-a ele traz isso pra gente, mas digamos, de novo, né? O "-a ele traz tudo. Então é por isso que se eu der um "-sv maiúsculo aqui, que é o show version, ele vai me mostrar só as versões das aplicações que estão rodando em determinadas portas. Então, sei lá, numa porta 22 ele vai me mostrar um OpenSSH 2. Alguma coisa naquela máquina ali. E por que isso é importante? Pelo mesmo motivo que a gente rodou a parte do sistema operacional. Então vamos rodar aqui. Em vez de "-o", a gente vai rodar um S minúsculo, show version, tá? Para mostrar as versões. Não está escrito em nenhum lugar do manual que isso significa show version, mas eu gosto de assimilar como show version para a gente conseguir entender melhor como é que funcionam os parâmetros, beleza? Então vou dar um enter aqui. Show, enquanto isso eu vou ver se tem algumas perguntinhas aí. O "-a" é considerado barulhento? Cara, eu nunca testei, mas deve ser barulhento sim, tá? A gente precisa dar uma olhada o que ele usa de parâmetro de velocidade embutida naquele código ali, no parâmetro "-a, para saber se ele faz muito barulho ou não, tá? Vamos lá. Mais perguntas. Como roda o script no Nmap, a gente vai falar mais tarde, tá? Vai ficar praticamente pro final aqui da aula. Tá até no final aqui do scriptzinho de aula que eu tenho aqui. O "-v", a gente falou dele na semana passada. O "-v" é verboso, tá? Eu acho que eu passei tão rápido ali no manual que eu nem lembro de ter visto o "-v". Então, o "-v" é verbosidade, isso em qualquer sistema, qualquer ferramenta que você for rodar, ele vai te mostrar passo a passo que ele está fazendo. Então, por exemplo, aqui ele testou porta 135. Aí vai falar assim, testando a porta 135. Porta 135 está aberta. Porta 135 roda um serviço MSRPC. Então ele vai trazer mais detalhes ali do que ele está fazendo em tempo real para você, tá? Vamos lá, como amenizar esse barulho? Isso eu expliquei na semana passada, tá? A gente tem formas de fazer isso. Deixa eu abrir um terminal ao lado aqui. Nmap. Vamos procurar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Achei. Ó, para quem perguntou semana passada se T significava thread, agora que eu li ali que T significa timing, tá? Então, meio que o tempo de threshold que ele usa para poder fazer as pesquisas. Então, para quem perguntou como faz menos barulho, menos T0, tipo, vai ser bem devagar mesmo. Tipo, sair com carro de primeira, né? Sai com carro de segunda, sai com carro de terceira, quarta, quinta, só não tem ré no Nmap, né? Mas é mais ou menos essa ilusão aí que eu consigo fazer para vocês, para a gente entender mais ou menos como é que funciona o "-t", que ele é o timing. Então é o tempo que ele demora para fazer a próxima consulta, tá? Então se a gente botar o "-t0 ali, a gente tentou fazer isso na aula passada, a gente não conseguiu mostrar isso na aula passada. Até o "-3"
demorou, tá? Até o menos T3 demorou para mostrar pra gente. Então, se você não quiser ser detectado, se você quiser fazer um ataque mais devagarzinho, mais de mineiro, ataque de mineiro, só dá um menos T0 ali, que ele vai conseguir trazer isso daí pra vocês. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Diferentemente daqui em cima, tá? Ele me mostrou as versões que estão rodando os sistemas, tá? Alguns ele não consegue mostrar, infelizmente. Mas a maioria que a gente utiliza no dia a dia, né? Tipo um SSH, um FTP, que são paradas que são constantemente vulneráveis, tem versões que a maioria, tá? 99% ele vai mostrar a versão aqui, tá? O que a gente poderia fazer com o que ele trouxe aqui? Com esse Microsoft HTTP API, um trava-línguas, HTTPD 2.0. A gente poderia copiar esse cara aqui. Vou abrir meu navegador aqui. Vamos lá para cima. Podemos vir aqui no mesmo carinha que a gente colocou. Não sei se ele vai mostrar direto. Você vê detalhes, ó. Era Apache ou era Microsoft? Microsoft HTTP, então não serve pra gente. Vou colocar no Google mesmo que é mais fácil. Microsoft. Escrevi tudo errado. Microsoft HTTPD 2.0 exploit. A gente pode fazer assim, tá? Mas a gente também pode colocar aqui o site do CVE Details para saber o que é que tem de vulnerabilidade nesse cara. Ó, cliquei no errado, era o IS aqui em cima. Tá? Para quem não sabe, o serviço de HTTP do Windows é o IS. Show? Então aqui tem uma vulnerabilidade de score 9.3, que é execução de código sobre memória RAM, né? Memória corrente que está rodando aquele tempo ali, tá? Tempo real. Show! Então é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Então uma ideia de o que a gente pode fazer com que o Nmap traz pra gente. Ele traz muita coisa? Traz, mas a gente não utiliza tudo que tá ali, tá? Então a gente descobriu aqui o que serve esse nosso carinha. Vou abrir aqui de novo, tá? Para que a gente precisa descobrir a versão do sistema, né? Melhorando. Para a gente conseguir... conseguir saber se aquele sistema está vulnerável. Porque, digamos, a vulnerabilidade que tem no Windows XP não tem no Windows 10. Por quê? Porque foi corrigida. São versões depois, de 1000 anos depois, tá? Então, como é que eu vou ter certeza se eu rodar um exploit do Windows XP naquela máquina que eu não sei nem se é o Windows, não sei nem se tem serviço Samba para rodar um Net API nele, uma vulnerabilidade Net API, não tem como eu tratar isso assim, né, no chutômetro. Então por isso que a gente utiliza esses parâmetros do Nmap, para a gente conseguir ter mais informações sobre o alvo, consequentemente fazer uma exploitagem melhor. Show? Então vamos lá. Tem duas opções aqui. Se o Firewall estiver bloqueando, a gente pode usar o menos PS, tá? Então, tipo, por exemplo, não vai rolar direito aqui porque não tem Firewall nessa máquina. Nem Firewall do Windows tem. Opa. Menos PN, cara. Tô viajando aqui. Tá, então ele vai tentar bypassar um Firewall. Foi rápido, por quê? Porque não tem Firewall. Show? Ele troca alguns parâmetros ali do TCP, assim, que eu falei. Show? O menos PO também é pra gente descobrir se o Firewall tá bloqueando, se eu não me engano, tá? Eu esqueci de anotar isso daqui, mas eu troco pra vocês mais tarde. Depois eu dou uma olhada lá no manual. É muita coisa pra saber de cabeça, tá? O Nmap menos PU. Para que serve esse cara? Para descobrir as portas UDP, não TCP, tá? Então eu quero saber se aquele site está rodando, se aquele alvo ali está rodando uma porta 80 UDP, tá? Para quem não sabe, o UDP é um protocolo de internet.
qual a diferença de um TCP para um UDP, tá? Eu vou explicar da mesma forma que meu professor de redes me explicou. TCP, tu pensa num pacote como um carro forte, né? Tu, sei lá, comprou um bolo numa loja e tu vai entregar o bolo na casa de uma pessoa de carro forte. Tu tem a certeza que aquele bolo ali não vai sofrer acidentes, tipo, alguém bater naquele carro ali, não sei o que, vai quebrar, vai ter segurança, ninguém vai conseguir roubar. É, assim, a gente espera que ninguém consiga roubar um carro forte, mas é essa a ideia. Então, o TCP a gente tem a garantia de que ele vai entregar o pacote, tá? Então, a gente tem uma demora maior? Tem, mas a gente tem a garantia de que ele vai entregar o pacote. O DP não. O DP a gente tem um pacote que a gente vai entregar bolo de moto em São Paulo. Que os caras, ó, faz o corredor ali, sai correndo igual maluco. Tu acha que o bolo vai chegar inteiro? Não vai. E se chegar, tá? Porque tem motoboy que come comida dos outros, tá? Então é mais ou menos essa ideia aí que eu queria mostrar pra vocês. TCP é a garantia de que eu vou entregar meu pacote. O DP eu não tenho garantia de entrega do pacote, tá? O DP então ele vai mandar ali, ó, protocolo. E ele não vai querer saber se entregou, tá? Até recomendo para vocês um videozinho chamado Alvorada da Internet, beleza? Esse vídeo é bem maneiro, tá? Não vou mostrar aqui porque é bem grande, velho pra desgrama, mas é um vídeo mais ou menos para entender como é que funciona a internet em si, todos os protocolos, é uma forma bem didática para o meu sobrinho de 3 anos entender, tá? Eu nem tenho sobrinho de 3 anos, enfim. A gente tem como fazer análises camufladas, justamente para tentar bypassar o firewall. Então a gente tem parâmetros como "-ss", tá? Menos S minúsculo, S maiúsculo. A gente tem o ST e o SU, tá? SS é para camuflar o pacote, seja ele TCP ou UDP, menos ST para camuflar TCP e menos SU para camuflar UDP, beleza? Vamos ver o que mais eu anotei aqui para vocês. Tem o menos SO aqui, não é de sistema operacional, é para a gente analisar quais são os protocolos que aquele alvo suporta. Que às vezes tem uma porta aberta, mas ele não te traz que protocolo que é aquela porta. Então pode ser um protocolo TCP ou pode ser um UDP. E tu tá igual um idiota testando, sei lá, um ICMP, tá? Então tem pacote aqui de ping, protocolo 1, tá? Então ele te mostra quais são os serviços que estão rodando para descobrir se aquele pacote ali tem ou não, tá? Então tem, ó, o GMP tá filtrado, tá? Pode estar filtrado. Aí tem o pacote 50 aqui, que é o pacote ESP, tá? Show? Para fazer, agora voltando à parte dos pacotes, né, que a gente estava falando, o menos "-sn", tá, que eu vou falar para vocês agora, é para a gente fazer uma pesquisa null, tá? Então a gente não marca nenhum bit do cabeçalho do protocolo, tá? É meio complicado entender isso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Acho que assim fica mais fácil de entender, tá? Abrir imagem nova, guia. Puxar aqui para fora, mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Isso daqui é o nosso pacote, tá? Pacote em byte, beleza? Aí ele te mostra aqui, ó, eco, se é urgente, se tem o ACK que eu falei para vocês, se tem reset, que é o RST, se tem o SYN e se tem o FIN. Então, isso tudo aqui que tipo tá ele manda 0, ele não preenche nada. Então ele manda um pacote vazio pro firewall ou pro alvo que você está fazendo um teste, tá? E por que isso? Para ver se ele vai ficar doidão,
e para ver o que ele aceita de flag naquele pacote. Então, para vocês fazerem isso, é só vocês rodarem o "-sn", que nem eu falei lá em cima. Tentar bypassar o file, tá? E ele vai dar na mesma coisa se não tiver file. Tem o "-sf", tá? O "-sf" é para a gente utilizar o fin, tá? Então ele só vai marcar o byte do fin. Voltando aqui, ele só vai colocar 1 aqui. Então vai ficar 00001, beleza? Puxar para cá. Tem também o ataque de Xmas ou de Christmas, tá? Que é o ataque de Natal, que ele marca tudo que é possível de pacote, tá? E ele é chamado de Xmas ou de Christmas, abreviação de Natal em inglês, porque ele ilumina tudo como se fosse uma árvore de Natal. Então ele vai marcar todas as flags que tem disponíveis, ele vai marcar tudo, vai botar 1 em tudo, e vai acender aquilo ali como se fosse uma árvore de Natal. Tudo isso para tentar bypassar o firewall. Então a gente falou do "-sn", falamos do "-sf", tá? Que é o pacote fin, e o "-sx", que é para a gente marcar como um protocolo Xmas, de Christmas. Beleza? E agora a gente vai entrar nas duas nossas últimas ideias. Como é que a gente vai fazer isso, tá? A ideia desses dois últimos aqui que eu quero mostrar para vocês é de anonimização, tá? Vocês sempre pedem: ah, Pedro, como é que eu consigo fazer com que eu rode um Nmap e ninguém descubra que eu tô rodando Nmap na rede, tá? Você pode fazer isso através de spoof, tá? O que é o princípio de spoof? O que é a ideia de spoof? Spoof é eu me passar por outra pessoa, tá? Então, digamos que eu e o Alex estamos lá na sede, no quartel-general do Técnica de Invasão, montando uma aula, e eu tô tentando derrubar o computador do Bruno, né? Trazendo uma alusão legal aqui para vocês. Só que o Bruno é esperto, então ele vai dar uma olhada nos logs na máquina dele para saber quem é que ele vai demitir, se sou eu ou se é o Alex. Só que eu fui mais esperto ainda. Eu spoofei o endereço do Alex, eu me passei pela máquina do Alex e fiz o ataque na máquina do Bruno. Então o Bruno vai olhar lá: pô, esse IP aqui, esse Mac aqui é da máquina do Alex, vou mandar o Alex embora, tá? Então é para isso que serve o ataque de spoof. Não é fazer com que não te descubram, mas que não descubram que é você. Então você faz que descubram que é outra pessoa, tá? Tipo, fazer, tipo, sei lá, trocar de identidade, melhorou. Trocar de identidade com aquela pessoa ali ou com aquele pacote ali, tá? Então, pra gente fazer isso, tem duas formas da gente fazer. Uma que eu prefiro, que é o spoofmax 0, tá? Que ele vai randomizar esse carinha. Então, ele vai pegar aleatório, ele vai pensar, sei lá, hoje eu quero um Mac zoadão aqui, sei lá, um Mac que começa com... caramba, com o endereço da Dell, né? E tu tem uma máquina Lenovo, tá? Show! Aí a gente se passa por uma máquina Dell. Aí o cara vai falar: não, essa máquina aí é Lenovo, beleza? Então vamos lá. Nmap menos ou dash spoof Mac, tá? E aqui a gente digita o Mac que a gente quer. Então, eu vou digitar o mesmo Mac que eu estou utilizando. Eu sei que não vai adiantar de nada, mas só para vocês terem uma noção. 2C, BC, AB, A8, 2 pontos, 2E, tá? Então esse cara aqui vai se passar por mim. Então se eu fizesse 192.168.0.130 aqui, na hora que ele fosse fazer o teste lá, esqueci de digitar o PN aqui. Na hora que ele fosse fazer o teste, ele vai se passar por mim, tá? Então, esse cara aqui vai chegar lá no firewall do cara ou na máquina do cara com esse Mac, tá? E se eu colocasse aqui spoof Mac 0, ó, ele pegou um randômico e testou lá, tá? Até sem venda registrado, então não tem nem como saber que Mac é aquele, tá?
a gente consegue utilizar isso a nosso favor. Não só para anonimização, tá? Mas a gente consegue também utilizar para bypassar um file. Por que eu estou falando isso, tá? Digamos, pensando num cenário que eu tenho 2 name servers, um fora do Brasil e outro dentro da minha infraestrutura. Se eu consigo de alguma forma pegar o MAC daquele name server lá e fazer uma consulta na porta 53 nesse firewall aqui, eu consigo fingir que eu sou aquele name server, e pode ser que eu consiga adentrar naquela rede só porque eu falei assim, olha só, eu boto, sabe aquelas máscarazinhas de plástico que vende na esquininha ali? Então, bota aquela máscara de plástico e fala assim, eu sou esse cara, tipo, caramba, tipo McLovin, né, que ele chega com aquela identidade lá, tentando se passar por alguém, e de vez em quando, se o firewall for muito vulnerável, ele consegue bypassar isso. Então, eu me passo por um host confiável que aquele firewall ele tem e consigo, de alguma forma, adentrar naquela rede ali, tá? Show, 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 show. Vamos dar um clear aqui e agora a gente vai falar dos scripts para finalizar a aula, tá? O que são os scripts do Nmap? O Nmap, se eu não me engano, ele é escrito na versão Lua ou Go, tá? Ele tem alguns scripts para facilitar a nossa vida. Por que facilitar a nossa vida, né, Pedro? Já facilita tanto, por que facilitar mais? Porque, cara, imagina tu ter um Nmap para descobrir que tem uma porta, sei lá, 80 aberta. Aí depois que tu descobrir que a porta 80 tá aberta, tu vai fazer o quê? Tu vai rodar o dirb para saber o que tem naquele diretório, para saber se tem um barra admin, barra alguma coisa, barra aquilo, tá? E se eu te disser que alguns scripts do Nmap te ajudam nisso daí? Tipo o HTTP enum, beleza? Se a gente rodar aqui um Nmap, deixa eu pensar aqui, na verdade não vou nem pensar não, eu vou subir aqui na minha máquina um servidorzinho, deixa eu só subir ele aqui, só para vocês terem uma ideia, senão eu vou falar e as palavras vão ficar no vento, logo a parte mais legal, né? Esperando nosso amigo Champson aqui abrir. Beleza. Se eu rodar agora um nmap-f aqui nessa máquina 92.168.0.130, eu vou descobrir que agora ela tem uma porta 80 aberta, né? Antes não tinha. Por quê? Porque eu não tinha nenhum serviço passando nessa porta. Show. E agora que ele tem essa porta 80 aberta, o que eu posso fazer para poder melhorar, tá? Todos os scripts do Nmap a gente vai trocar chamando o script. Então a gente vai dar um dash script aqui e a gente vai colocar o nome do script que a gente quer que ele rode automatizado, que é o HTTP enum. E vamos ver o que ele traz pra gente, se é que ele vai trazer alguma coisa, porque eu não lembro que sites que tem nesse meu serviço HTTP, tem bastante coisa, mas vamos ver se ele traz alguma coisa aqui pra gente. Pode ser que ele traga um dashboard da vida. Até melhorar isso aqui, vamos botar o menos verbose aqui, para saber o que ele está fazendo. Ó, um script de scanning, porta 80. Agora que ele começou a rodar o script, ó. Bom, enquanto ele está rodando aqui, vamos responder algumas perguntas aqui. Olha só, foi até rápido demais, né? Rodou share nmap, read files from, um rushup escaneado. Vou fazer uma parada. Vamos botar um "-p" aqui para travar ele na porta 80. Tá, lembrando que isso daqui é para adiantar o processo. Não é para, meu Deus do céu, eu vou descobrir uma página administrativa através disso daqui. Não, isso daí é só para tu melhorar a tua consulta no Nmap. Olha só, quando eu travei a porta 80 ali, ele até rodou mais rápido e descobriu, ó. Quando ele rodou o script HTTP enum, ele descobriu essa pasta /icons, /sql, /image, tá? Então, ele conseguiu descobrir alguns diretórios daquele meu site ali, tá? Tem outro também que a gente chama de HTTP grep. Se vocês assistiram, vocês fizeram um curso de Android Hacking comigo, vocês ouviram bastante de grep, eu gosto muito do grep. O grep
pensa que é uma parada para coletar informação, tá? Então, eu consigo setar ali, tipo, pega alguma coisa daquela página ali pra mim, melhorando no exemplo daqui, tá? Vamos ver o que ele conseguiu pegar aqui pra gente. Ele não pegou nada de interessante porque não tem nada de interessante, mas a ideia dele, desse HTTP grep, é, por exemplo, sei lá, eu tô num site, tá? E esse site que eu ainda nem abri, eu nem sei, sei lá, sem querer vaza um IP, vaza uma conexão de banco. Então, quando eu uso esse HTTP grep, ele consegue trazer essas informações pra gente, tá? A gente também tem o SSH Brute. O que ele vai fazer? Ele vai testar as senhas mais padrões e os usuários mais padrões, fazendo um brute force na porta 22 daquele servidor ali, tá? Por favor, não copiem isso daqui. Eu não vou rodar SSH Brute, por quê? Porque a máquina que eu tenho aqui para mostrar para vocês é Windows, né? Não tem SSH para Windows. Na verdade até tem, né? Mas gambiarra. Então, se vocês quiserem rodar SSH Brute, deixa eu até ver se eu tenho alguma máquina aqui ligada. Não, não tem. Se quiser rodar o SSH Brute, ele vai descobrir o que tem de usuário que aceita senha admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 naquele site ali. Opa, naquele... É porque a mania, cara, falar site, a gente já se destina a um alvo, né? Porque coisas de cloud, de nuvem privada, a gente acaba acostumando na cabeça que site é um outro local, não o que você tá. Enfim, quando você roda esse menos script SSH Brute, então ele faz o brute force na porta 22, que é a porta da SSH, naquele alvo que tem o SSH habilitado, beleza? Tem outro cara aqui também que é de web, e esse eu infelizmente não vou ter o que mostrar para vocês, porque eu não tenho um WordPress aqui rodando, mas tem o WordPress Enum, tá? O que esse cara vai fazer? Vai trazer algumas vulnerabilidades comuns de WordPress, vai te trazer se tem o wp/admin lá, tá? Então ele vai trazer as coisas que são comuns encontrar vulnerabilidades no WordPress, tá? Tem uma SQL Empty Password, esse é o penúltimo que a gente vai falar, tá? Tem script pra caramba, mas eu quis trazer os que eu acho mais relevantes para você utilizar no Nmap, que tem uma parada aqui que, tipo, se tu rodar uma outra ferramenta vai ser bem melhor, né? Então, MySQL Empty Password, ele vai descobrir se aquele 3306 ali que tá rodando, tá? Tem root sem senha, por exemplo. Eu acho que nesse servidor aqui tem, vamos lá. 3306, porta de MySQL, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu não lembro se eu travei o root para rodar sem senha só do localhost. Ó, is not allowed to connect nesse Maria DB Server. Por quê? Porque ele está travado para rodar só no meu localhost. Beleza? Mesmo sendo um servidor de teste que eu subi aqui, eu tive a preocupação de deixar ele fechado só para minha máquina, tá? Pedro, mas tá rodando o Kali na tua máquina. Show, mas ela pega outro IP na rede. É só uma máquina virtualizada. Poderia estar rodando em outro computador aqui do meu lado, tá? Então esse cara aí vai ser responsável para descobrir se a gente tem uma SQL com permissão de acessar o root sem senha. Show? E agora a cereja do bolo. Rufem os tambores. O que é? O Dash Une. Eu sempre falo desse cara. Quando a gente roda até o "-a", ele aparece. Esse cara vai trazer as vulnerabilidades que tem naquela rede ali pra gente, tá? Se eu rodar dentro de uma rede, se eu rodar no dispositivo direto, ele vai trazer para mim daquele dispositivo direto, beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar um nmap-sn, tá? Para mostrar aqui que tá live na minha rede, o 92.168.01/24. Oh, caramba, /24, tá? Vamos ver se o fast funciona, não tenho certeza. Não funciona, show. Então vamos dar um enter aqui. Enquanto isso eu vou beber uma água, vocês podem... Caramba, já foi. Pode mandar pergunta, não tem problema não. Vai mandando aí. Olha, esse 192.168.0.191 pode ser que seja esse meu Windows XP aqui, né? Pode ser.
Então vamos rodar aqui, utilizar alguns parâmetros que nem eu falei para vocês que a gente usou em aulas anteriores, SN. A gente vai rodar agora um "-o", porque a gente sabe qual é o host que a gente quer testar. Então vamos lá, "-o", e vamos ver o que ele traz pra gente. O Pedro Martinelli perguntou: tem como usar o SS, o SU e o ST ao mesmo tempo? Não precisa, o SS vai fazer o trabalho do SU e do ST juntos. Não precisa rodar eles juntos, né? Porque ele já vai fazer isso sozinho. Eu botei o "-o" lá, então ele me trouxe aqui, ó, Microsoft Windows XP Service Pack 3. Show? Então, agora, a gente já sabe que essa máquina é um Windows XP, a gente já sabe que o Windows XP está muito vulnerável, mas eu não quero ir lá no site do CVE Details ou não quero ir no ExploitDB. Eu vou rodar um dash script vuln para ele rodar o script de teste de vulnerabilidade nesse IP final 191, tá? Perguntas enquanto está rodando. Perguntaram aqui sobre WSL, que é o Windows Subsystem for Linux. Cara, eu acho interessante, mas não acho uma opção viável para quem é pentester, tá? Eu vejo funcionar muito melhor em cima de máquina virtual do que tu rodar um subsistema que também é uma máquina virtual, também usa um hypervisor em cima do Windows, tá? Dos protocolos do Windows, tá? Isso está muito embrionário, está muito no começo, então eu não achei legal, beleza? Mas é opinião minha. O que aconteceu aqui, ó? Eu acho que a gente pegou a máquina errada. Deixa eu ver aqui. Vamos acessar essa máquina aqui. Nostálgico barulho do Windows XP. Eu quero ativar agora, só vamos ver se... botar online. Só pra ver se agora ele traz alguma coisa. Porque ele filtrou as portas aqui e não achou a porta 445 aberta. Era pra ter achado, né? Ou essa máquina atualizou aí, eu não sei. Tá, mas depois eu dou um import nela aqui de novo. Qualquer coisa em outra aula, talvez na próxima aula eu trago pra vocês. Isso aqui é coisa rápida, tá? Mas a ideia de rodar o dash script vuln aqui é justamente para ele trazer quais são as vulnerabilidades daquele sistema que já são conhecidas, já são reportadas, já são até corrigidas para aqueles sistemas nossos ali, tá? Eu acho que ele não vai mostrar. Ele até tá demorando. Bom, vamos ver. Enquanto isso eu vou respondendo algumas coisas aqui, se não rodar, depois eu, num próximo momento, uma próxima oportunidade, a gente fala sobre esse script dash vuln. Mas se vocês baixarem uma máquina Windows XP SP2 aí, vocês já conseguem fazer esse script aqui, vai ver que ele vai achar a vulnerabilidade na máquina, tá? Show. Como saber de maneira mais aprofundada sobre os funcionamentos dos comandos do Nmap? Então, Gabriel Cavalcante perguntou como saber de forma mais aprofundada os funcionamentos dos comandos do Nmap. Só ir no manual, só dar um "-h" ali que você descobre o que funciona, tá? E, mediante isso, você consegue entender. Tá escrito em inglês, beleza, mas um Google Translate resolve para tu. Que ele traz essas informações aí, que cada parâmetro faz, tá? Não rodou. Eu imaginei que não rodaria. Não imaginei não. Eu acho que a gente tá testando a máquina errada. Eu acho que é por isso. Não tem como descobrir qual é o IP dessa máquina aqui, porque ela tá
tá sem licença, né? Não vende mais licença de UniXP, como é que eu vou craquear para trazer aqui na aula? Não é legal fazer isso, né? Então a gente pode rodar isso daqui de novo. Só para ver o que tem de host na rede, e a gente tenta descobrir. Ó, tem uma Oracle VirtualBox Nick aqui. Pode ser que seja esse cara, eu não tinha visto da última vez. Então, vou rodar aqui nele. Ah, Pedro, mas tu não vai rodar o menos ó? Só tô fazendo isso daqui só pra ver se roda, pra ele descobrir se aquela máquina ali tá vulnerável ou não, tá? Ele pode ter aparecido na outra, eu não percebi, pode, mas eu acho que ele não apareceu, ele apareceu agora porque eu fiz a minha máquina se conectar com a rede. Como ela estava sem licença, eu falei assim, olha, eu quero ativar em inglês, caramba, eu quero ativar online, então ele conectou a placa de rede, tentou e descobrimos ela aqui, tá? Eu esqueci o barra 24 no final do comando. Esqueci? Esqueci não. Tá aqui. Bom, enfim. Vamos continuar aí. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Era pra ter... Engraçado, agora convertou o box. Eu acho que tá ao contrário aqui. Ah, merda. Era 156 aqui, ó. Porque ele tá ao contrário. Ele primeiro mostra o IP, depois ele mostra a tecnologia da placa. Então era 156 aqui, ó. Não é um Samsung Electronics esse 156, é do Oracle VirtualBox. Ficou realmente confuso isso daqui, mas você já tem a dica aí na mão. Vamos deixar ele rodar aqui, enquanto eu falo pra vocês que esse daí era o que eu queria trazer pra vocês. Como eu sempre termino toda a aula, e espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Eu vou estar aí para responder algumas perguntas junto com o Alex. E é isso aí. A Nmap é uma ferramenta muito poderosa, tá? Mas você tem que saber dosar seu poder, senão você sempre vai matar seu inimigo, né? É o drama do Goku. Forte pra caramba, mas se bater com força, vai matar o cara. Show? Então era isso daí que eu queria trazer pra vocês. Não esqueçam das perguntinhas no final do vídeo. Quando a gente descobriu lá que a máquina tava rodando no IP156, né? Que tava meio confuso lá, eu acho que até por conta da formatação aqui da tela, né? Que tá bem grande. A gente descobriu que tava rodando no 156. Rodamos o script de procurar vulnerabilidade. E ele trouxe aqui pra gente que essa máquina está vulnerável, tá? Possivelmente vulnerável a MS08067. Vulnerable, tá? Então, se a gente pegasse o exploit aqui, o MSF Console, e rodasse o MS08067, certeza que a gente ia cair na máquina. Então, é para isso que servem os scripts do Nmap. Como é que eu ia conseguir fazer isso de forma manual? Eu ia descobrir que tem uma porta 445, eu ia descobrir a versão daquela porta, ia lá no CVE Details, no ExploitDB, aí então eu ia descobrir que aquela versão estava vulnerável e que eu poderia rodar um exploit. Então os scripts servem para facilitar a nossa vida em relação aos testes que a gente tem que fazer pós scanning de rede, scanning de portas, já entra para o scanning de vulnerabilidades, tá? Era isso aí.